Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para desvendar um grande mistério da palavra de Deus, do mundo espiritual. Em primeira mão, vou mostrar para você que alguns anjos já morreram. E a Bíblia cita e mostra o lugar onde eles estão. E como eles morreram. Então, fica ligado nesse vídeo, porque até o final eu vou dar isso bem fundamentado biblicamente. E aí você vai entender algo do mundo espiritual, tá certo? Mas antes quero te pedir, nos dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nos seus contatos os nossos vídeos e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Então vamos lá. Anjos morrem, alguns anjos já morreram. Então o primeiro ponto que nós temos que partir é o seguinte: quem é que tem a imortabilidade? Imortabilidade é que não morre mais. De acordo com a Bíblia, só tem um que tem a imortabilidade. E esse um é Deus. Onde está isso? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16. Que diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Só essa parte. Isso aqui é o Senhor. É Deus. Agora, nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, não se corrompe mais, e imortabilidade. Isso é fato. Agora, tem anjos do Senhor, que se chamam de anjos eleitos, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 21, que eles foram criados, não morreram e não vão morrer. Agora, para a gente entender bem essa questão, a gente tem que conhecer o significado etimológico da palavra morte, que é muito deturpado. As pessoas têm um significado totalmente errado da palavra morte. Por que eu digo errado? Porque as pessoas pensam que morte é destruição, que morte significa aniquilação, e nenhum nem outro. Morte na Bíblia é separação. Tanto a morte física é separação de quê? Do corpo, da alma e do espírito, como que a morte espiritual, que é a segunda morte, que é o lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 10, é a separação eterna. Mas se separa eternamente, não é para ser aniquilado e nem destruído, não. Então, morte é o quê? Separação. Deixa bem claro essa questão. E aí, se a gente entender bem, a palavra no grego é tonatos. Tem uma palavra que a gente lembra, chama eutanásia, tá vendo? Vem de tonatos, tanásia, tonatos, E aí, por exemplo, se alguém me perguntar assim, o que acontece quando a pessoa morre? Você tem o quê? Corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus que o deu. Onde está isso na Bíblia? Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. E o corpo? O corpo dorme no pó da terra. Onde está escrito isso? Daniel, no capítulo 12 ali, do versículo 2 em diante, você vai ver lá, que o corpo dorme no pó da terra. E a alma? A alma vai para o Hades. Mas me prova isso que a alma vai para o Hades. Quando Cristo morreu, você vê que lá, se eu não estou enganado, Lucas 23, o Senhor fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu Espírito. Então, o Filho entregou nas mãos do Pai o quê? O Espírito. Porque está certinho. Eclesiastes 12 diz que o Espírito volta para Deus, que o deu. Agora, veja bem, a alma, Atos capítulo 2, versículo 27 e 31, ele diz assim: não deixará a minha alma no Hades, porque é a alma que vai para o Hades. Mas aí a gente vai ver que nesse local tem espírito, mas não é espírito humano, porque o espírito humano, quando morre, vai para Deus que o deu. Mas tem espírito no Hades, para ser exato, no Tártaro. E aí você vai começar a entender o significado desse mistério. Quem são esses espíritos que estão no Tártaro? Eu vou mostrar para os irmãos. Mas a pergunta é: anjos morrem? Quando que eles morreram? Então, morreram 200 anjos, de acordo com o livro de Enoque. 200 sentinelas. Eles ficavam vigiando os homens aqui na terra e foram sucumbidos, provavelmente por várias demandas de sedução de Satanás, e eles vieram coabitar com as filhas dos homens. Provavelmente, muito provavelmente, estes, na primeira rebelião, ficaram o quê? Balançados. E aí,
Chegou o ponto que eles externaram aquela vontade que eles queriam externar no primeiro momento. Vou falar disso num outro vídeo. Agora veja bem, que é muito interessante. Esses anjos, eles morreram por quê? Porque eles estão no abismo. Isso mesmo, no abismo. E o abismo é o reino dos mortos. Tem um texto que você pode ler, está lá em Isaías 14:15, e fala da palavra Seol, que essa palavra é hebraica. No grego ela é Hades. E o significado e a etimologia da palavra Hades ou Seol é mundo dos mortos, mundo inferior. Você pode ler Efésios 4:9 ou Mateus 12:40. O Senhor desceu às partes inferiores, inferior no grego, da terra. Então, ali é o mundo dos mortos. Se tem alguém que está ali é porque morreu. E ali só entra com o corpo, ou com o espírito, não entra com o corpo. A gente vai estar vendo isso muito claramente. Então, nós sabemos que um grupo de anjos morreram. Aqueles 200 anjos morreram. Porque eles estão aonde agora? Eles estão presos no abismo, que é o reino dos mortos, em algemas eternas. Algo que as pessoas não param para pensar é o seguinte: esses anjos, têm anjos presos em algemas eternas? Os anjos caídos, que nós temos combate contra eles, Efésios 6:12 ou Efésios 2:2, eles não estão presos. Eles não estão em algemas eternas. Eles estão aonde? Nos ares, entre o primeiro e o segundo céus. Mas esses anjos que estão presos, eles cometeram algo muito terrível. Algo que exigiu que a justiça de Deus intervisse e os prendesse ali. Então, deixa eu mostrar para você aqui esses textos. O primeiro é 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 4. 2 Pedro 2:4. Diz assim: porque se Deus não perdoou a anjos que pecaram, você pode dizer, mas aqui é uma boa interpretação. Satanás pecou? Pecou. Todos os anjos pecaram? E por que não estão todos presos? É porque esses aqui pecaram um pecado mais grave ainda. Que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. Aqui é inferno, aqui no original é tártaro. É o único lugar que aparece a palavra tártaro. E a etimologia da palavra tártaro quer dizer abismo profundo. Tá vendo? Havendo-os entregues o tártaro, os entregou em cadeias da escuridão. Cadeia da escuridão, abismo, tá vendo? Ficando reservado para o juízo. Esses anjos aqui, eles não atacam o ser humano. Eles estão presos lá. Quer ver? Judas, versículo 6, vai mostrar que eles estão presos. Então é muito... Qualquer pessoa que parar para raciocinar vai pensar: o que esses anjos estão presos? O que eles fizeram? Fizeram algo muito grave, né? A gente conhece a história lá no livro de Judas. Então aqui em Judas, versículo 6, presta atenção que está dizendo Judas 6. E há anjos que não guardaram o seu principado. É um local designado por eles. Então eles não guardaram, mas deixaram a sua própria habitação, a sua condição. A habitação aqui é casa espiritual. É a mesma palavra do capítulo 5 de 2 Coríntios, né? Reservou na escuridão, aqui é abismo, tá vendo? E em prisões eternas, reservou eles em prisões eternas. Então eles estão presos, tá vendo? Esse local que eles estão aqui é o reino dos mortos. Eles morreram, né? E como é que você sabe disso? Porque Isaías 14:15 fala que o abismo é o reino dos mortos. Então tem anjos que morreram. E aí, eu não ia nem responder nesse vídeo se tem a resposta porque hoje não tem anjo se atrevendo a possuir as filhas dos homens em demasia, como ocorreu antes do dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, e depois. Eles tentaram mais uma vez. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 4 anjos que estão no Eufrates. Aí você vai entender claramente essa questão. Mas aqui, o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: tanto que morte é separação, e não é aniquilação, e que o abismo é a primeira morte, Satanás vai ser lançado no abismo. Quando, pastor? Capítulo 20 de Apocalipse. No início do milênio.
o início do milênio, o milênio começa com Satanás sendo preso no abismo, primeira morte. Quando ele sair do abismo, aí vai ter uma batalha chamada Batalha Gog-Magog, e Satanás vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Segunda morte. Percebe que ele, para ser lançado no lago de fogo, ele tem que ser lançado no abismo primeiro? Percebe, para ele receber a segunda morte, tem que receber a primeira primeiro? Então, abismo, guarde bem isso, é um lugar de separação, é um lugar separado, e quem está ali está morto. Abismo é o reino dos mortos, e a terra, reino dos vivos. Se alguém sai do abismo, saiu do reino dos mortos. Como é que Cristo foi para lá? Ele despiu do seu corpo, o seu corpo ficou fora, e o seu corpo não viu a corrupção. Por que não viu? Porque não tinha no corpo de Cristo a semente corruptível que tem no nosso corpo. Por isso o corpo de Cristo não apodreceu, ou não se decompôs. É a promessa que está lá em Atos capítulo 2, versículo 27 e 31. Você pode ler na sua Bíblia. Então, tem anjos que morreram. Sim, anjos que morreram. E o que aconteceu com eles? Eles quebraram uma lei de Deus, né? E aí foram lançados no abismo. Aliás, anjos e demônios, eles têm pavor do abismo. Lembra quando o Senhor encontrou com uma legião de demônios? O que eles falaram para o Senhor? Vieste nos atormentar antes do tempo? Né? Não nos mande para o abismo. Você tem que pegar vários textos para ler essa passagem. Não nos mande para o abismo. Por quê? O abismo é um lugar de tormento. O abismo é um lugar, é o reino dos mortos. Eles não querem ir para lá. Mas eles sabem que tem um tempo onde eles serão lançados ali. Aliás, todos os anjos caídos, né, que continuarem nessa condição, eles receberão a primeira morte e a segunda. Basta você ler Isaías capítulo 24 e 21, se eu não estou enganado, e 22, fala que tem um tempo designado onde o Senhor irá tratar com as hostes celestiais. Então essa conversa de que anjo não morre, anjo é imortal, isso é papo. Quer ver? Eu vou ler um texto aqui que ele vai ajudar muito na nossa compreensão. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19, vai elucidar para nós aqui algo ainda mais. Presta atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé. Quem são esses espíritos aqui em prisão, rebeldes nos dias de Noé? Tem gente que pensa que isso aqui refere-se ao povo pré-diluviano, mas não pode. O Senhor, quando ele morreu, ele foi no Hades, e no Hades não entra espírito de pessoas. Quando a pessoa morre, vou repetir, o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Cristo na cruz falou: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Mas a alma de Cristo foi para onde? Foi para o Hades. Atos 2, versículo 27 e 31. Então, esses espíritos aqui são de anjos. Então, no Hades tem espírito, mas é de anjos. E aí eles estão aqui presos. É o mesmo texto. E a palavra pregar ali é apregoar. No grego é querúcios, é proclamar vitória. Por que o Senhor foi lá proclamar vitória para eles? Porque eles queriam impedir que o Messias viesse. Como? Contaminando a raça humana. Com aquela mistura entre anjos e homens. Ao chegar a um ponto que não ia ter raça mais humanidade pura, como é que o Senhor poderia vir? Como é que Gênesis 3,15 poderia se cumprir? A promessa do Senhor seria uma promessa mentirosa. Então aqui a gente aprende o seguinte: esses espíritos aqui em prisão são espíritos de anjos. Tá certo? Então vamos ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. A gente vai estar entrando em mais detalhes mais à frente e mostrando mais, vou fazer mais um vídeo mostrando sobre a possibilidade
de anjos morrerem, como está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe e fique ligado, porque nós vamos revelar ainda muitos mistérios.